cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos dando continuidade a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 7, que traz como título a responsabilidade da Igreja com os missionários. Texto áureo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Verdade prática. É papel da Igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Na lição passada, a lição 6, estudamos sobre os 3 aspectos: oração, contribuição e o ID de Jesus. Então, o objetivo da lição número 6 era falar que nós, Igreja do Senhor, temos a obrigação de orar, de contribuir e de também seguir ao campo missionário fazendo a obra do Senhor, ok? E hoje nós vamos estar estudando a responsabilidade da Igreja com os missionários. Então a Igreja tem uma responsabilidade muito grande com os missionários que estão no campo. Não só com os missionários, mas também com a família deles, ok? Uma das importantes atribuições da Igreja é cuidar integralmente de seus missionários. O que é ser integralmente? É cuidar desde o envio, depois quando eles estão no campo missionário, as doações, financeiramente eles têm que ser abençoados. Eles têm que ter, a Igreja tem que ter responsabilidade com a questão social deles, com a questão espiritual, com a questão psicológica, muitas vezes. Tem que dar todos os respaldos para que o missionário e sua família possam fazer o trabalho que Deus comissionou a eles. Então a responsabilidade é da Igreja. Não é responsabilidade dos parentes do missionário, dos colegas do missionário que foi, mas é responsabilidade da igreja local e responsabilidade do pastor que o enviou à obra missionária. A igreja, juntamente com o pastor, deverá identificá-lo. Então aqui nós falamos na lição passada sobre alguns requisitos para a obra missionária. Então, a igreja, tanto o pastor, tem que identificar esse missionário, essa missionária. Tem que haver neles, para que essa identificação seja bem clara, eles devem ser chamados por Deus. Tanto o missionário quanto a sua esposa, eles devem ter um chamado para a obra missionária. E ter a confirmação também por parte do Senhor Jesus. Ele não pode ser neófito, novo convertido, porque ele precisa de muita experiência para ir para o campo missionário. Ser cheio do Espírito Santo também, precisa ser cheio do Espírito Santo para a obra missionária. Ter amor pelas almas que estão partindo para a eternidade. Quantas e quantas almas partem para a eternidade sem Cristo? Ele tem que ter esse amor pelas almas. Estar revestido de poder. Isso é muito importante. O missionário que vai principalmente ao trabalho transcultural, missão transcultural em outro país, uma outra cultura, ele precisa estar revestido de poder. Estudar ali o idioma do país, a cultura do país também é muito importante. Ter um curso teológico e estar preparado para cortar o cordão umbilical. Isso é muito importante. Todo missionário, principalmente missão transcultural, ele tem que cortar o cordão umbilical. Ou seja, ele tem que deixar a sua pátria, esquecer a sua pátria. A partir do momento que ele entra em um determinado país, a bandeira desse país que ele entrou é a bandeira dele agora. A bandeira brasileira é a segunda opção agora, porque a primeira é a bandeira deste país. O povo dele agora é este povo. A nação dele é essa nação. A cultura dele agora é essa cultura. Então ele tem que se moldar a este país. Ou seja, ele tem que cortar o cordão umbilical. Depois, ser enviado, né, pelo pastor, pela igreja local. E o quinto, tem que estar sendo cuidado enquanto atuarem no campo, até encerrar seu trabalho missionário.
Esse cuidado abrange o cônjuge e os filhos. Em hipótese alguma, ele pode ser abandonado. Em hipótese alguma, ele pode ser esquecido, isolado com relação à igreja que o enviou. E aí a igreja deve enviar uma boa ajuda financeira ao missionário e sua família, deverá propor um convênio médico ou odontológico também, deverá vir para o seu país, no caso o Brasil, para que se faça um check-up. Vários exames com o missionário, com o cônjuge e com os seus filhos. Isso é responsabilidade da igreja. Ele não pode ficar no campo missionário, isolado, esquecido. Uma vez por mês, existem algumas igrejas que uma vez por mês, uma vez por ano, aliás, ele traz os missionários, né, que estão no campo para fazer um check-up. Exames médicos com toda a sua família, estando ok, estando apto, eles retornam ao campo missionário. Isso é responsabilidade. Isso é prudência. Isso é tratar com dignidade uma família enviada por Deus a um trabalho tão importante que é a salvação de almas. Então existem algumas igrejas que fazem isso. Que todas pudessem fazer o mesmo. Enviar doações é muito importante. Ajuda financeira, muito importante. Não atrasar nas ajudas financeiras, porque existem alguns missionários que estão no campo que atrasam as suas ajudas financeiras um mês. Eles têm que se virar para manter ele e a sua família até que chegue essa ajuda. Não pode haver isso em hipótese alguma. Isso é responsabilidade da igreja local e do pastor. Segundo tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Então, como já estamos repetindo aos irmãos, a responsabilidade é da igreja em todo o trabalho missionário. Há um sistema de apoio. Tem que haver sistema de apoio da igreja com relação ao missionário. Ou seja, o missionário está descendo num poço, mas tem a igreja que está segurando a corda. Fazendo aí um silogismo. Então, essa igreja, ela representa aqueles que estão segurando a corda. E o missionário é aquele que está descendo no poço. Então, ele precisa da ajuda da igreja. A igreja deve se conscientizar, irmãos, que o missionário enviado ao campo é da inteira responsabilidade de sua. Aí vai entrar moradia também, muito importante. Já falamos de tratamento médico, odontológico. Educação, escola para os filhos dos missionários. Eles não podem ficar sem estudo. Seja em qualquer nação, qualquer país que eles forem, eles não podem ficar fora da escola. Alimentação, ajuda financeira, a parte psicológica, a parte espiritual. A igreja tem que estar orando, a igreja tem que estar jejuando, a igreja tem que estar apresentando essa família para que Deus sempre esteja na frente e esteja abrindo as portas para esta família. Então nós vimos aí que é uma grande responsabilidade da igreja atuar, né, com o envio dos missionários. Ok, irmãos? Isso é muito importante. Isso a nível de Judéia, nós já estudamos na aula passada, o que representa toda a Judéia seria aí, espiritualmente falando, seria todas as cidades aí que nós temos, cidades litorâneas aqui de São Paulo, Baixada Santista, interior de São Paulo, as cidades metropolitanas. Então, essas cidades representariam toda a Judéia. Mas nós temos também a questão aí de Samaria. Samaria aí seria os estados da federação, espiritualmente falando, os estados da federação que o Brasil possui. Aí como Bahia, como Minas Gerais, Goiás, Amazonas, e são os estados da federação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. E os confins da terra, espiritualmente falando, seriam aí os continentes, 6 continentes que nós temos aí, irmãos. Continente africano, continente asiático, continente americano, Oceania, continente asiático, europeu. Então são os continentes que aí nós temos, seriam os confins da terra. Então esse missionário ele precisa, e sua família, eles precisam ter ajuda e responsabilidade por parte da igreja com relação ao envio, tanto seja na Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? O sistema de apoio
E a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé. É uma obra de fé e de oração. Ninguém vai ao campo missionário para se divertir. Ninguém vai ao campo missionário para ter regalias financeiras. Não, vai-se ao campo missionário pela fé, por desejo de pregar as almas que estão partindo sem Cristo, sabendo que lá vai se enfrentar obstáculos terríveis, vai se enfrentar oposição dos demônios e de Satanás. Ele precisa ser revestido de poder, ter dons espirituais, estar em jejum, oração e consagração para vencer. Não é fácil. Quem tem a chamada missionária estão nos campos, neste exato momento, trabalhando com crianças, com jovens, com adultos, com idosos. Então, é um trabalho espiritual, exige fé e oração. E a obra missionária, ela não pode falhar. Se Deus enviou, nós vamos ver daqui mais a pouco, se Deus enviou o missionário e sua família, mesmo que a igreja venha abandoná-los, mesmo que os parentes venham abandonar, Deus vai suprir as necessidades dele. Porque se foi Deus quem enviou, Deus vai se responsabilizar com o envio desses missionários. E é uma obra muito importante porque é uma obra de fé e de oração. E cumprindo lá Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, os missionários cumprem o ide de Jesus. Terceiro, irmãos, objetivo de missões. Qual é o objetivo das missões? É que Cristo seja conhecido e adorado por todos os povos. O desejo de Deus é que as pessoas venham ao conhecimento que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que cura todas as enfermidades, que Ele é o Deus que salva, que Ele é o Deus que liberta, que Ele é o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que é o Deus que dá dons espirituais, que é o Deus que purifica a alma, que é Deus que liberta, que desfaz as obras do diabo em todos os lugares, que é o Deus que dá paz, que é o Deus lá de Isaías capítulo 9, versículo 6, quando Isaías profetizou: O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que esses povos possam saber que existe um príncipe da paz. Haja vista, muitos deles são milionários, que não faltam nada para eles. Eles têm as melhores grifes, eles têm os melhores carros, as maiores mansões, viagens para o exterior a hora que eles querem, mas eles não têm paz. Eles precisam conhecer, através dos missionários, através de mim, através de você, que existe um Deus que supre todas as necessidades e um Deus da paz. Um Deus que transmite paz a todos aqueles, porque Ele é o príncipe da paz, é a verdadeira paz que o ser humano pode encontrar somente em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos ver lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 19, as necessidades do missionário que foi ao campo, que foi guiado por Deus, que foi levantado por Deus, que Deus está na vida dele, que Deus se responsabiliza por ele e pela sua família, cumpre Filipenses 4,19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Isso é Paulo falando, Paulo pregando, falando sobre que Deus não vai abandonar aqueles que Ele enviou. Jamais Deus vai abandoná-los. Os missionários que realmente possuem uma chamada de Deus e são abandonados pela igreja, pelo pastor nos campos missionários. Aí nós temos dois tipos. Os missionários que realmente possuem uma chamada de Deus e são abandonados pela igreja, pelo pastor nos campos missionários. Isso é um tipo de acontecimento. Segundo, e os missionários que possuem uma chamada de Deus e vão por conta própria, sem o apoio da igreja local e de seu pastor, um outro tipo de chamada. Nós sabemos que toda ação é uma reação, irmãos. Então, o primeiro caso aqui, o missionário, Deus separou o missionário, Deus chamou ele para a obra, Deus capacitou esse missionário e a igreja enviou.
mas lá na frente a igreja o abandonou. Não enviou mais recursos financeiros, não enviou mais doações a ele, perdeu o contato com ele, não se preocupou mais, houve negligência, houve imprudência de todas as formas com relação a esse missionário e sua família. Deus vai ampará-lo. Ele foi para o campo missionário porque Deus levou ele. Independente da igreja estar enviando recursos para ele, ele vai suprir todas as necessidades, o nosso Deus Todo-Poderoso, e ele não vai ser abandonado. Ele vai fazer a obra dele, a obra do Deus Todo-Poderoso. Deus vai ser honrado na vida desses missionários que foram abandonados pela igreja. Mas toda ação é uma reação. E a reação de Deus com relação à igreja e ao pastor, aí fica a critério do Deus Todo-Poderoso de um dia julgar todos. E o segundo caso, há missionários, irmãos, que Deus tocou no coração dele. Ele tem a chamada missionária. Mas ele, por exemplo, é solteiro, é solteira, é jovem e foi para o campo missionário. Deus pode fazer isso. E aí Deus, ele não tem apoio da igreja e não tem apoio do pastor. Ele vai para o campo missionário e Deus vai abençoá-lo. Porque Deus enviou, Deus vai se responsabilizar por ele e não vai faltar nada. Vai cumprir esse versículo que eu li para os irmãos. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vai suprir todas as suas necessidades. Agora, se ele foi para o campo missionário como um aventureiro, como um turista, aproveitando das missões para conhecer países, para poder estudar, porque tem esses casos também, ele voltará logo. E não vai ficar muito tempo lá, porque Deus não tem responsabilidade com ele. Mas se ele foi guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi chamado, Deus vai responsabilizar a obra. A responsabilidade da obra vai estar com Deus e vai estar com esses missionários que foram. E o galardão deles vão ser maravilhosos, porque Deus, ele supre. Deus não vai abandonar ninguém. Se foi Deus quem enviou, Deus não abandona ninguém. Vai fazer uma grande obra lá, nesse país que ele foi, lá nos confins da terra, e vai ser bênção de Deus. Amém? Costuma-se dizer, irmãos, no nosso meio, quem tem promessa de Deus não morre. Já ouvi muito isso no nosso meio, nos nossos cultos. Quem tem quem tem promessa de Deus não morre, não é? Mas morre sim, irmãos. Abraão teve chamada, teve promessa de Deus, morreu e não viu cumprir as promessas de Deus. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Uma irmã está na igreja há muito tempo e um dia Deus usa um de seus vasos, de seus profetas, e diz àquela irmã: vou salvar o teu filho e vou tirar ele desse caminho que ele está, caminho de trevas, e vou fazer dele um grande missionário. E a irmã se alegrou. Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa irmã faleceu. Mas Deus usou o profeta para falar a respeito de uma chamada missionária, porque o filho dela estava no mundo das drogas. Passados-se muitos anos, Deus salvou o filho, libertou das drogas, enviou ele para o campo missionário e hoje ele está uma bênção no campo missionário fazendo a obra de Deus. Ou seja, Deus falou com ela, ela estava viva, mas ela faleceu, partiu e depois de muitos anos Deus realizou a profecia. Então não há necessidade de ela estar viva. Mas tem muitos lugares que nós ouvimos dizer aí que quem tem promessa de Deus não morre. Agora, uma coisa interessante, irmãos. Quem tem trabalho, quem tem ministério, quem tem serviço para Deus não morre. Enquanto não se realizar esse trabalho, esse ministério que Deus tem, essa pessoa não morre. Ela pode até ir para o hospital, ficar entubada, mas ela vai voltar, porque ela precisa fazer esse trabalho, esse serviço para Deus. Vamos para a Bíblia, irmãos? Vamos para a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Isso é Elias. Foi para debaixo de um zimbro, fez uma grande obra lá no Monte Carmelo. Deus se manifestou poderosamente, agora ele estava com medo de Jezabel, ele estava fugindo e com medo de morrer. Mas Deus vai falar para ele: Elias, não é hora de você morrer agora não, Elias.
tem trabalho para você fazer. Enquanto você não fizer esse trabalho, você não parte. E quais eram os trabalhos que Elias tinha para fazer? 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Diz assim: E o Senhor disse, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegará lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha o serviço de Elias, o ministério, o trabalho que Elias tinha que fazer antes dele morrer. Tinha que ungir o rei da Síria, Azael, tinha que ungir o rei de Israel, Jeú, e tinha que ungir o profeta Eliseu, que assumiria o seu lugar. Aí depois ele é levado em carruagem de fogo, ele parte. Mas tinha um trabalho para ele fazer, um serviço para ele fazer. Outro, João. João é o evangelista João. No Império Romano, irmãos, João pregava que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Isso incomodava os Césares, incomodava os imperadores, porque os imperadores eram adorados como deuses. Mas João nunca adorou imperador nenhum, ele adorava Jesus, que morreu, venceu a morte, venceu o mundo, venceu todas as coisas dessa vida, venceu Satanás, venceu os demônios, venceu a morte, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E João pregava esse Jesus Todo-Poderoso. E o Império Romano ali, eles não aguentavam mais as pregações de João. Segundo a história secular, jogaram João num tacho de óleo fervente. Como aqueles tachos de óleo que a gente costuma fazer pastel, as pessoas fazem pastel na feira, né? Ali assam os pastéis, fritam os pastéis. Jogaram João num tacho de óleo fervente. Não aconteceu nada com João. Não queimou nem a pele de João, nada. Não contente, levaram João, esquentaram uma chapa de aço e colocaram João em cima dessa chapa de aço para fritar João. João, não aconteceu nada com João. Eles não aguentavam mais, porque João tinha um trabalho para fazer. João tinha algo para fazer, um ministério para fazer ainda para Deus. E aí, não aguentando mais, mandaram João para a província romana, a ilha de Patmos, mais ou menos 2.000 quilômetros lá de Jerusalém, lá perto do mar Egeu. Vamos colocar João longe agora. Não conseguimos matar João, mas colocamos João longe da gente. Nós não vamos mais ouvir falar desse Jesus. E lá na ilha de Patmos, João ali, ele vai cumprir o ministério dele, o trabalho que ele tinha para Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 20. Vamos ler essa passagem maravilhosa de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, versículo 9 até o 20, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, e disse-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são as que depois destas hão de acontecer. Repetindo 19, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Versículo 19 diz: escreve as coisas. Escreve. João precisava escrever o livro de Apocalipse. Era o trabalho que ele tinha com Deus para ser realizado. Por isso que João não morreu lá no Império Romano, porque ele tinha um trabalho, um ministério para ser executado para Deus. Depois que ele escreve o livro do Apocalipse, João, ele morre de morte natural. E nem foi na ilha de Patmos, foi lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, João morre morte natural. Então, quem tem trabalho para realizar para Deus não morre. Os missionários devem prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento dos campos missionários. Os missionários, irmão, se ele assume compromisso com a igreja local, ele tem que enviar relatórios de como está acontecendo no campo missionário, as coisas que estão acontecendo, as almas que estão sendo salvas, o que está sendo feito com as verbas que estão chegando, com a movimentação financeira, as doações. Ele tem que prestar conta. Isso faz parte do missionário e isso, eticamente falando, tem que ser feito. O cuidado integral dos missionários. Aí o segundo capítulo, a igreja local deverá organizar a agenda missionária. Então a igreja local tem que organizar uma agenda missionária. Então, ela não pode enviar um missionário para o campo e esquecer desse missionário de sua família. Ela tem que estar em comunicação com essa família. Ela tem que estar em constante comunicação, ou por e-mail. Nós temos aí a tecnologia que agiliza muito, facilita muito o trabalho de comunicação. Nós temos e-mails, pode ser por telefone, mensagens de texto, videochamada. Tem vários recursos que nós podemos utilizar para conversar com os missionários, para dar um apoio emocional, um apoio financeiro a eles. Não podemos abandonar essas famílias que estão no campo missionário. O missionário não pode se sentir abandonado pela igreja. Não pode se sentir abandonado pela igreja local. Ele tem que ter o apoio da igreja. Ele tem que ter o apoio dos obreiros, o apoio do pastor. Ele tem que se sentir bem no campo missionário. A questão psicológica, emocional, social. Então, uma das prioridades de todas as igrejas que enviam missionário é levá-los ao campo missionário, mas estar segurando a corda, dando todo o recurso para que ele possa fazer uma grande obra para nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos orar, jejuar pela causa dos missionários. Jejum e oração são excelentes para aqueles que estão no trabalho missionário. Lembrando que nós receberemos galardões do Senhor Jesus quando nós oramos pelos trabalhos missionários, oramos pelos missionários, oramos fielmente. Muitos vão receber galardões como missionários pela oração. Muitos vão receber galardão de missionários pela contribuição financeira que estão. E muitos vão receber galardão cumprindo o ID de Jesus. Lembro eu, na época do saudoso pastor Valdir, que havia o Natal Branco. Então se convidava um missionário, a sua família, e o coral estava com as vestes brancas, era o Natal Branco, as crianças cantavam todas com vestes brancas. E esse missionário dava os testemunhos dele, trazia os relatórios dele do campo. E aí o que Deus fez no campo, quantas almas, como estava a igreja dele lá em outros países. E no final toda a oferta da igreja era destinada a essa família, que era chamado Natal Branco. Que aí eu achava maravilhoso esse tipo de trabalho que se fazia em nossas igrejas na época do saudoso pastor Valdir. Você, irmãos, e sua família podem ajudar muito o trabalho missionário, orando, contribuindo. E se Deus tocar no seu coração e se preparar, indo ao trabalho missionário. Que Deus possa abençoá-los poderosamente e se conscientizar desse grande trabalho que a Igreja do Senhor está desenvolvendo nesta terra. E sempre estar compartilhando com os irmãos os trabalhos missionários que estão ocorrendo, para que incentive também muitos a fazer essa grande obra. Então, irmãos, responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja, o trabalho missionário. Amém? Que Deus possa abençoar a todos riquissimamente. Que Deus possa guardar a todos também debaixo das suas potentes asas. Amém, irmãos.